proporciona que ela está tendo. Então, quando Noé entra na presença de Deus, Deus fala com ele e diz para ele que o pecado daquele povo havia se multiplicado de tal maneira que ele havia se arrependido de ter feito o homem, e diz: por causa disso, eu vou destruir, eu vou tirar da face da terra toda esta geração, todo este povo. Aleluia. Veja só uma coisa. O que estava acontecendo naquela geração? Que geração? Geração de Noé. Capítulo 6. Disse Deus: como se foram multiplicados os homens na terra, lhes nasceram filhas. Crescimento demográfico. Então os filhos de Deus, ou seja, os da descendência de uma geração que temia a Deus, se misturaram com a filha dos homens, que eram formosas, e tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradavam. Versículo 2: o Senhor falou: não agirá para sempre no homem, pois ele é carne, e os seus dias serão de 120 anos. Então, a descendência de Sete, porque Caim matou Abel, que era uma descendência justa, e quando Caim matou Abel, acabou a descendência justa. Mas Deus levantou Sete, e desta descendência de Sete nasceram aqueles que foram chamados de filhos de Deus, porque eram obedientes. E dos filhos de Caim nasceram uma descendência violenta, mal, enfim. E agora a descendência dos filhos de Deus se misturaram com a descendência de Sete. Ou seja, naquela mistura, eles começaram a fazer todas as coisas que são abomináveis, todas as coisas que Deus não gosta. Seria hoje os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Seria hoje os crentes e os pecadores. Cada um na sua linha, que há uma diferença muito grande entre um e outro. Todavia, quando Deus anunciou que destruiria, Noé estava na presença de Deus. Em outras palavras, Noé ouviu o que Deus estava dizendo, que iria destruir. E naquele momento que Noé tomou conhecimento que Deus entraria em juízo com a sua geração, a Bíblia diz que Noé, ele achou graça nos olhos de Deus. O que Paulo escreveu no capítulo 2, versículo 8, ali aos Efésios, diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Então, quando ele achou graça, então Deus olhou para Noé. E quando Deus olhou para Noé, ele viu, ele percebeu que Noé era um homem justo, que Noé era um homem reto, que Noé era um homem temente a Deus. Agora pense você, no meio de uma geração corrompida, eu disse, no meio de uma geração corrompida, havia alguém que era reto, que era justo, que era temente a Deus. Ou seja, no meio de uma geração corrompida, Noé fez a diferença. Na nossa geração, uma geração corrompida, uma geração que não teme a Deus, uma geração que não serve a Deus, mas no meio dessa geração existe um povo reto, justo,
temente a Deus e que se aparta do mal. Então Deus olha para esta geração e encontra você, e encontra você, e encontra você, e encontra você, e vê em você uma pessoa reta, justa e temente, e ele diz: esta pessoa não passará pelo meu juízo. Só quem está entendendo, levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia. Então, Deus disse no capítulo 6, versículo 18: contigo, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Ou seja, com aquela família, Deus fez uma aliança. Eu disse que com aquela família, Deus havia feito uma aliança. Todavia, Deus ordenou a Noé, que havia achado graça diante dos olhos do Senhor, capítulo 6, versículo 8, porque Noé era um homem justo, íntegro, e andava com Deus. Ainda tem esse aqui: ele andava com Deus, ele andava com... Muito bem. Aí Deus mandou que Noé construísse uma arca. Glória a Deus. Aquela arca, ela seria o meio da geração de Noé escapar do juízo de Deus. Porque Deus não encurrala ninguém. Deus confronta o pecado, mas ama o pecador. Deus não quer que ninguém morra. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Não é Deus que quer que o homem vá para o inferno. O homem vai para o inferno por escolha própria. Aleluia. Então Deus preparou para a geração de Noé uma arca, e esta arca seria o meio daquela geração escapar do juízo de Deus pelo dilúvio. E o que acontece? O que acontece é que Noé, com sua esposa, seus filhos e noras, começaram sim a trabalhar na arca. E enquanto eles trabalhavam na arca, glória a Deus, seguramente as pessoas afluíam para saber o que estava acontecendo e o que era aquilo, e Noé não só explicava, mas revelava o que Deus havia dito. E ele começou a pregar, de sorte que o apóstolo São Pedro chama Noé de pregoeiro da justiça, porque a mensagem de Noé não era outra, era só acerca do juízo de Deus. Deus entrará em juízo contra esta geração. Mas por quê? Por conta das vossas maldades, por conta do vosso pecado. E isto ele fez durante 120 anos, e as pessoas ouviam, mas não acreditavam. Na nossa geração, eu não sei há quanto tempo você está andando com Jesus, mas durante o tempo que você anda com Jesus, você tem mostrado a igreja como porta de escape para o homem no pecado. Sim ou não? Sim. Nós temos mostrado que vem por aí a grande tribulação, mas quem estiver com Cristo, quem estiver na igreja, vai estar salvo do juízo de Deus sobre a terra. Mas o problema é que as pessoas não acreditam.
Não acredita. Ora, Noé trabalhou na arca para a salvação da sua geração. Nós outros hoje estamos na igreja trabalhando em prol da sua salvação, salvação do mundo. Mas assim como foi nos dias de Noé, que a arca era construída, a mensagem era pregada e o povo não aceitava, assim também é na nossa geração. Estamos na construção de uma arca para uma vida nova, para que o homem escape do grande juízo de Deus que há de vir sobre a terra. Todavia, as pessoas não estão acreditando. Todavia, chegou o momento. Assim como Noé, na sua geração, ele entrou na arca, na nossa geração, nós precisamos entrar na arca, que é a igreja, com toda a nossa família. Porque o projeto de Deus, irmãos, é para a família. Aleluia. A geração de Noé, havia duas classes de pessoas: as que serviam e andavam com Deus, que era Noé e sua casa, e as que não serviam e não andavam com Deus. O profeta Malaquias, no capítulo 3 e versículo 18, ele diz: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Noé, irmãos, ele foi um pai exemplar. Noé foi um homem de oração. Noé foi um homem que tinha conhecimento de Deus. Noé, ele andava com Deus. Como é maravilhoso em nossa casa, em nossa família, ter alguém como Noé. Às vezes não é o pai, às vezes não é a mãe, às vezes é um filho. Aqui na igreja nós temos adolescentes que somente ela é crente e os pais não são. Aleluia. E o que vai acontecer? Vai acontecer que quando o juízo de Deus vier, essa pessoa vai estar com o Senhor para sempre. E os demais da casa não. Todavia, a chance e possibilidade é grande da família ser transformada pelo testemunho desta pessoa que anda com Deus. Quem está entendendo? Muito bem. Escute, nossa geração, a Bíblia diz em 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Os que não são dominados ou possuídos por demônios são influenciados. Aleluia. A Bíblia diz, 1 João 2,15 e 17, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Glória a Deus. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, ele aborrece a Deus. Aleluia. Nós não podemos e não devemos amar o mundo. Então a nossa geração é uma geração apegada às coisas da terra, ao mundo, às suas orgias, os seus pecados, enfim, toda sorte de desgraças. Porém, nós temos diante de Deus, o nosso Pai eterno, uma responsabilidade muito grande. A nossa responsabilidade, primeiro, é testemunhar aquilo que temos visto, ouvido, experimentado da parte do Senhor. Você pode não ser um pregador, a irmã pode não ser uma pregadora, mas a irmã em potencial é uma testemunha viva de que Jesus Cristo, Ele muda, Ele transforma. Por quê? Porque você experimentou isso na sua vida e ninguém pode tirar isso. Nenhuma filosofia pode tirar de você a certeza da salvação que Deus deu através do Espírito Santo. Então Noé,
ele conseguiu não só entrar na arca, mas conseguiu influenciar toda a sua família a entrar com ele. Sabe por quê? Porque ele andava com Deus. E agora, quando se aproxima aquele grande dia, o dia do juízo, Deus disse a Noé: Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. Ou seja, você não se deixou seduzir, você não se deixou enganar, você não se deixou iludir, você não descreu naquilo que eu te falei, você confiou em mim, e por conta disto, você e sua casa escaparão do grande juízo que há de vir. Por isso, o próprio Jesus Cristo testificou disto em Mateus capítulo 24 e 37. Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, aí observe a palavra anteriores, ou seja, antes do dilúvio acontecer, os homens bebiam, comiam, casavam-se, davam-se em casamento, porém até o dia em que Noé entrou na arca. Em suma, antes do juízo chegar, os homens faziam tudo, menos adorar a Deus. Deixa eu dizer outra vez para você entender, você não entendeu. As pessoas estavam tão esquecidas de Deus, que eles faziam tudo, menos servir a Deus. Na nossa geração não é diferente. Você chama um amigo, chama uma amiga e diz: olha, domingo vai ter festa na minha igreja, eu queria tanto que você fosse lá nos visitar. O hipócrita: eu gostaria tanto, mas eu tenho um outro compromisso. Aleluia. Se no outro dia você passar lá, ou mandar alguém passar lá, dizer: olha, domingo vai ter uma festa, um batuque, aí a pessoa: eu vou, vem lhe convidar, vai, na hora. Não tem mais compromisso. É porque o problema está no coração do homem. O homem anda esquecido de Deus e dando as costas para Deus. Então, como foi no dia de Noé? Bom, anterior ao dilúvio, as pessoas faziam tudo, menos servir a Deus. Nos nossos dias, anterior ao arrebatamento, os homens estão fazendo tudo, menos buscando a Deus. E o que vai acontecer é que a trombeta vai tocar. Quando a trombeta tocar, será notícia mundial: desapareceu um povo da terra. Vai ser notícia mundial. Não só em cadeia nacional, mas em cadeia mundial, do desaparecimento da igreja. Aleluia. Por quê? Porque antes do dilúvio, antes do arrebatamento, ninguém quer saber de Jesus. E alguns até que estão entre nós, mas de forma formal. E a trombeta vai tocar. E o Senhor diz:
eu conheço aqueles que são meus. Os de Jesus nem se preocupe, ele conhece. E quando a trombeta tocar, os de Jesus vão ouvir e vão desaparecer da terra, a encontrar-se com ele lá no céu, e de lá voltaremos com ele. E o mundo pegará fogo. Por quê? Porque o anticristo vai estabelecer o seu reino, o seu governo. E ele começará de uma forma maravilhosa. Ele começará se passando pelo Cristo. E diz que enganarão a muitos, se possível até os escolhidos. Que escolhidos? Os escolhidos que ficaram. Glória a Deus. E agora? Agora a igreja vai estar, disse o salmista, escondido no seu pavilhão. Então ninguém fique desapercebido, porque a mensagem que Jesus estava dando era para que nós, na nossa geração, vigiássemos, estivéssemos apercebidos. E como se isso não fosse tudo, o Senhor ainda tem proporcionado para nós, igreja do século 21, sinais visíveis, latente aos nossos olhos, e nós estamos vendo aí a manifestação do anticristo através dos homens que não temem a Deus. Para quê? Para que a igreja do Senhor, aleluia, seja amordaçada, mas ela não pode ficar calada. Jesus disse: se este povo se calar, até as pedras clamarão. E não vamos deixar de forma alguma que essas pedras clamem. Versículo 44 para concluir. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vai ser num momento inesperado. Você nem vai imaginar que vai ser naquele dia. Aleluia. Vai ser num momento em que você nem terá a menor ideia de que vai ser hoje. Glória a Deus. Imagine se fosse agora. Aleluia. Imagine se fosse no culto de Santa Ceia. Mas imagine que não fosse nem agora, nem um culto de Santa Ceia, fosse num dia feriado, um dia de lazer. Como estaríamos? Prontos, preparados, certo de que vamos subir? Esta era a advertência do Senhor Jesus. Esse era o cuidado do Senhor Jesus. Como foi o cuidado de Noé? Agora, pense comigo. Quando chegou aquele dia, a arca estava pronta, a porta estava aberta. Como hoje, a porta estará aberta, porta da graça. Lá em Mateus 25 fala das virgens. E quando ouviu-se um grito, aí vem o noivo. Todas se levantaram para sair ao encontro dele. Todavia, 5 delas descobriram uma coisa: que elas estavam com as suas lâmpadas ou lamparinas apagadas. Então não tinha como ir ao encontro do Senhor. Por quê? Porque na escuridão você não consegue encontrar ninguém.
Aleluia. Aquelas lamparinas falam do testemunho pessoal de cada crente. Aquelas lâmpadas acesas significa a vida vivida no poder do Espírito Santo. Sem Espírito Santo nós não conseguimos encontrar Jesus. Aleluia. Só brilhamos no meio das trevas se o Espírito Santo de Deus estiver sobre as nossas vidas. Se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre as nossas vidas, somos lâmpadas apagadas. Somos lâmpadas sem fogo, sem brilho. De sorte que a trombeta tocando, nós não teremos a direção do Espírito Santo para ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, vigiai e orai, para que aquele dia não te pegue de surpresa. Vamos nos colocar em pé. Aleluia.